onde está escrito esse termo, este é o filho, este é o rei dos judeus, as primeiras letras no hebraico formam a palavra Yahvé. E os judeus se inquietaram por isso, porque sobre a cruz de Cristo estava Pilatos anunciando que Yahvé estava sobre aquele negócio, sobre aquele projeto. Isso incomodou muita gente. A perspectiva das autoridades é a perspectiva desse Estado que despreza Jesus, que mata Jesus, que persegue os crentes, os cristos multiplicados em nós, na nossa vida, essa sociedade que rejeita a palavra de Deus. Sabe? Essa é a perspectiva que Deus não quer que a gente tenha, mas que a gente veja Jesus como filho dele. A próxima perspectiva é do centurião. O texto diz que o centurião estava lá. Quem é o centurião? É um homem que é líder dos soldados, ele é chefe dos soldados, e ele tem um grupamento de 100 homens, por isso ele é centurião. E ele está ali aos pés da cruz, vendo tudo isso. Ele crucificou a Jesus, ele liderou todo o processo, mas aí alguns fenômenos passaram a acontecer, diz a Bíblia. O sol se escureceu. Houve trevas em torno do lugar onde Jesus estava. Houve terremoto no lugar onde Jesus estava. E o centurião, quando percebeu tudo aquilo, diz a Bíblia que ele disse assim: eu reconheço que este é o Filho de Deus. Olha que coisa linda. E o evangelista ainda acrescenta: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tudo isso para dizer de um tipo de pessoa que só consegue ver a Jesus depois que o mundo parece se acabar em torno dele. Tem pessoas que só enxergam Jesus quando o sol escurece, a terra treme, o mundo se abala, a família é estourada, espera tudo isso acontecer para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e queria dar salvação e queria mudar a sua sorte. Graças a Deus o centurião ainda teve essa percepção, porque teve muita gente que em meio a tudo isso ainda não conseguiu enxergar Jesus. Ele disse: este homem é o Filho de Deus. Na escuridão, no meio do terremoto, a terra se abalando, ainda houve tempo para ele dizer: este é Filho de Deus. Oxalá Deus nos permita perceber Jesus antes dos grandes terremotos na nossa vida, antes dos grandes abalos na nossa vida, antes que as coisas se escureçam na nossa vida, antes que o véu do templo se rasgue. O que era o véu do templo? Queria chamar a sua atenção aqui, por favor. O véu do templo era um véu que separava. O templo era dividido em 3 lugares: lugar santo, digam comigo, lugar santo, átrio e lugar santíssimo. Quem entrava no tabernáculo primeiro tinha que passar pelo átrio. No átrio tinha um altar onde sacrificava ao Senhor. Mais adiante, antes de entrar no lugar santo, tinha uma bacia onde lavava as mãos. O sacerdote lavava a mão. Aí ele entrava no segundo repartimento, ou da repartição segunda, que era o lugar santo. Lá dentro tinha a mesa da proposição, uma porta. Nessa porta tinha um altar de incenso e o candelabro que iluminava a parte interna. Esse é o lugar santo. Aí vinha o véu. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. O sacerdote só podia cruzar o véu uma vez por ano, depois de ter feito sacrifício por si próprio, pela família e pelo povo. E ele entrava com a corda amarrada na cintura e na aba das suas vestes um sininho balançando. Blim, 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 sininhos. Depois que ele entrava no lugar santo, na segunda repartição, quem estava lá fora ficava com a corda, outros sacerdotes segurando a corda. E o sacerdote, enquanto trabalhava, do lado de fora só via a sombra dele por causa da iluminação do candelabro, mas ninguém podia entrar lá. E ele entrava e trabalhava. Enquanto os sininhos estivessem balançando, era sinal de que ele estava vivo, de que Deus o aceitou. Se parasse o sininho, podia puxar a corda, porque ele morreu, foi fulminado.
né? E tem muita gente que o sininho já parou de tocar faz tempo e não arrastaram ainda, não sei por que razão. Talvez porque falta a audição dos de fora, audição espiritual. E ele trabalhava os sininhos para entrar na próxima repartição, que era chamada de lugar santíssimo, o santo dos santos. Ele passava pelo véu e lá dentro estava a arca da propiciação. Ele oferecia o sacrifício e a glória de Deus descia. Quando a glória de Deus descia, a corda se transformava na cor azul. Não me pergunte como, quem me disse isso foi um judeu. E quando a corda ficava na cor azul, quem estava lá fora via. E o povo, imagine uma multidão cercando o tabernáculo, a glória de Deus descia, aceitando o sacrifício, perdoando o povo, a corda ficava azul e o povo começava a gritar do lado de fora: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E choravam e dançavam e pulavam, porque Deus aceitou o sacrifício. E o sacerdote saía e celebrava com o povo, dizendo: Ele nos aceitou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele aceitou o sangue derramado. A cruz de Cristo é esse sacrifício. Caifás, o sacerdote, é ele quem está matando Cristo como cordeiro. Ele morre sob a autorização do sumo sacerdote. Não foi Pilatos que matou Jesus, foi o sacerdote de Israel, porque Pilatos não poderia oferecer sacrifício a Deus, só um sacerdote podia. Então o sacerdote de Israel disse que era para entregá-lo, e no que entrega Jesus, a oferta foi aceita. Quando Jesus foi aceito, o véu do templo se rasgou e agora já não há mais separação entre Deus e os homens. E Deus está dizendo: agora vocês têm livre acesso à minha presença. Vocês podem entrar, sair, porque uma vez feito o sacrifício de Jesus, vocês estão perdoados. E pelo sangue de Jesus nós fomos transformados em filhos de Deus. Vocês podem aplaudir ao Senhor nesta noite. Aleluia. Essa foi a perspectiva do centurião que está lá fora. Preste bem atenção. Ele está vendo todas estas coisas. Dificilmente ele estaria vendo o véu sendo rasgado lá no santuário. Mas o evangelista colocou aí assim. E tem pessoas que só podem ver Jesus e perceber Jesus depois de tantas confusões, de tantos terremotos, de tanta coisa. O que a gente está esperando mais? Finalmente, o texto fala de todas as multidões reunidas. Fala de muita gente, muitas pessoas em torno de Jesus. Fala de multidões reunidas, Beth. E diz que eles se reuniram com um propósito: ver o espetáculo. Vocês leram aí no Novo Testamento? Está na sua Bíblia? Quantas pessoas estão indo atrás de Jesus só para ver o espetáculo? O espetáculo do culto, o espetáculo do pregador, o espetáculo do milagreiro, do homem que cura paralíticos, do homem que bota o nome no cartaz, que sem ele não tem cura. E quantos promotores de espetáculos estão aí nas igrejas evangélicas, por aí afora, roubando a consciência do povo. Perspectiva dos que queriam o espetáculo. Eu vou ler para você lembrar desse texto. Observe aqui. E Jesus já tinha dito: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E vê se você encontra rapidamente a parte que fala do espetáculo. 48. Depois Jesus entrega o seu espírito. E quando ele entrega, ele confiando em Deus, ele faz a sua maior entrega na confiança de que Deus o ressuscitaria, porque ele sabia das promessas para ele. Aí já no 48 está escrito assim: todas as multidões reunidas para este espetáculo. Olha que coisa, um espetáculo. Espetáculo é show. Espetáculo tem a ver com circo.
Espetáculo tem a ver com teatro. Espetáculo tem a ver com apresentação pré-programada. Tem gente que segue a Jesus, só está na perspectiva do espetáculo. Não ama de verdade. Não quero saber o que ele disse de verdade. Não quero saber a essência do Evangelho de verdade. É legal. Seguir Jesus é legal, dá ibope. Jesus é bacana. Eu mesmo já me revoltei muito de estar... Uma vez eu estava pregando num lugar. E quando eu comecei a pregar, eu era muito novo. E naquele lugar que eu estava, na cultura evangélica que eu estava, a gente tinha que pregar para fazer o espetáculo. E um dia eu peguei o microfone, a igreja estava cheia, a galeria estava cheia, gente para todo lado. E eu comecei a pregar, eu já estava me esguelando, botando a alma para fora. E de repente Deus falou no meu coração que não era nada disso que Ele queria de mim. Eu parei, todo mundo me olhando, eu parei olhando para todo mundo também. E no meu espírito disse para Deus: Deus, não é isso que eu quero. Eu vivi muito tempo esse negócio, eu não quero mais não, eu quero ser um pastor diferente, quero ser uma pessoa diferente. E a partir dali eu desejei ensinar o Evangelho para as pessoas. A vida cristã não pode ser uma dimensão circense. Jesus não é nenhum palhaço. Jesus não é ninguém para a gente estar apenas aplaudindo ou dizendo: o show está legal. É mais que um show. Sabe? A fé, seu Tota, é mais do que um show da fé. A fé é uma dimensão profunda, que aí, na sua vida, no seu lugar mais simples, o Senhor tem autoridade diante de Deus de trazê-lo para dentro do seu quarto, de falar com Ele, dobrar os seus joelhos e Ele lhe responder, ter paz no coração, sair de cabeça erguida sabendo que Deus é contigo. A fé, Beth, é tomar posse das promessas de Deus, a despeito de um pregador agitado que está dizendo que tem que ser. A fé, Helder, é poder ir para a universidade e honrar a Deus lá, entre os amigos. A fé pura e simples. A fé é não abrir mão da palavra de Deus, mesmo quando tudo vai mal, Dona Lita. É isso. Isso é a fé. Jesus não quer a gente na perspectiva do circo. O picadeiro. O púlpito não é picadeiro. E para terminar, o último grupo, o mais decepcionante. Dê uma lida aí para mim, por favor. Quem pode ler bem alto, leia. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. O que me impressionou nessa parte foi o fato de serem as pessoas que o conheciam desde o início. Era gente que andava com ele, seu Tato, desde o começo. Viu os primeiros passos dele, quando ele não era famoso. Ele ia a Jerusalém no meio da multidão, ninguém ligava para ele, porque nem sabia quem ele era. Depois que ele ficou famoso, Jesus ficou famoso, aí já não podia ir a Jerusalém, que a multidão cercava. Mas ele passou um ano na invisibilidade, ele passou um ano no anonimato. Ele mesmo não queria se projetar, ele dizendo: não é meu tempo, não é minha hora. Maria até tentou: faz um milagre aqui, acabou o vinho. Pessoas que andaram com ele desde o começo, desde a Galileia, está escrito aí: entretanto, todos os seus conhecidos. Aqui fala de discípulos, fala de amigos. A Bíblia diz que feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram, foram embora. Pedro foi embora, Tiago foi embora, Pedro andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Na hora que o pau quebrou para Jesus, caiu fora. Abandonou Jesus, abandonou a fé. Jesus é que foi atrás dele para ver se recuperava. Os melhores amigos, Amélia, abandonaram a ele. E
para se cumprir o Salmo de número 38.